Olá, queridos. Chegamos hoje ao capítulo 4 da primeira carta de Pedro e quero me ater aos 2 primeiros versos deste capítulo. Leio. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo em que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Vou repetir a mesma coisa numa outra versão, na nova versão transformadora. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Não tem como não percebermos o quanto a temática do sofrimento se faz presente nessa carta. Não como um mero tema a ser abordado por Pedro, mas porque o sofrimento era parte integrante da vida daqueles primeiros cristãos. E não só com Pedro, isso também acontece com Paulo. Assim, Pedro vincula esse sofrimento por eles vivenciado com os próprios sofrimentos de Cristo. A ênfase nessa carta, e não só aqui, como já disse, Paulo também faz isso, talvez está mesmo ela nos passa essa impressão de que o sofrimento é algo normal e esperado na vida cristã. Aliás, mais adiante, nos versos 12 e 13, Pedro diz que esses muitos sofrimentos, que ele também chama de provações, não deveriam surpreender a Igreja de Cristo, como já mencionamos aqui em outra ocasião. Amados, não se surpreendam com essas provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Afinal de contas, todo esse sofrimento e provações vêm por uma boa razão, diz Pedro, verso 13. Pois essas provações tornam vocês participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Por essa razão, eles não deveriam os sofrimentos não deveriam gerar murmuração, mas exultação e muita alegria. Afinal, Cristo sofreu e muito, e não porque fosse um perverso, um ladrão, um malfeitor que merecesse sofrer. Não, ele sofreu por amor de nós, por mim e por você, por assumir a nossa culpa, a minha e a tua. O castigo que nos traz a paz repousou sobre ele, diz Isaías 53. Então, Cristo sofreu em nosso lugar. Contudo, há sofrimento em toda a cristandade, no passado e no presente. O sofrimento, a provação a qual somos submetidos por causa da nossa fé em Cristo, possui um elemento purificador, depurador. Não que possamos pagar ou compensar o nosso pecado com alguma penitência ou barganhar em troca do nosso sofrimento. Definitivamente não. Somente o sangue de Cristo é suficiente para nos purificar de todo o pecado e anular a dívida de morte eterna que é o salário do pecado. Repito aqui o primeiro versículo de 1 Pedro. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer, porque se vocês sofrerem fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Ou seja, sofrendo por Cristo, por causa de Cristo, temos aqui um claro indicativo que o pecado ficou para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus, diz o verso 2.
E por se tratar de um sofrimento por causa de Cristo, portanto, é uma provação, ele nos liberta das paixões degeneradas e também das detestáveis idolatrias, diz no verso 3. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. Imoralidade e desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos, diz Pedro. Mas o sofrimento por causa de Cristo também denuncia a injustiça praticada pela sociedade. Vejam o verso 4. Agora, essas pessoas, seus amigos incrédulos, ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas degeneradas e destrutivas e por isso os difamam e os insultam. Seja efetivamente justo e em meio a uma sociedade injusta, seja íntegro em meio a uma sociedade pervertida e corrupta, e você perceberá logo as reações das pessoas. Então, o sofrimento de Cristo é a marca e o perdão para a vida do cristão, um sofrimento que purifica, que se identifica com o outro, que gera novidade de vida e que dá ao sofredor o privilégio de participar também do sofrimento de Cristo. Isso tudo parece que vai na contramão de uma teologia da prosperidade que vê no sofrimento maldição e não bênção. Afinal, dizem estes, vocês existem para ser felizes e Deus está aí à sua disposição para garantir isso. Contudo, Pedro diz no verso 16 e 19, mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louve a Deus por serem chamados por esse nome. Portanto, se vocês sofrerem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. Permaneçamos fiel também ao Senhor que nos ama. Amém.